Olá a todos. Bom, hoje a gente começa a terceira parte da nossa série 18 Mentiras e Enganos da Nova Era. Bom, o último vídeo, né? O vídeo de ontem foi um vídeo bastante pesado e o vídeo de hoje também vai ser bastante pesado, porque ele vai esclarecer muitas coisas e talvez vocês vão ficar de boca aberta com as coisas que vocês vão ver hoje. Mas é isso. Sem mais delongas, vamos por parte. Vamos lá. Pois bem, então vamos começar explorando algumas mentiras. Então aqui diz o seguinte: embora possam diferir entre si de diversas formas superficiais, todo grupo de nova era subscreve a maioria, se não a todas, das seguintes crenças. Então a mentira um é: o homem pode se tornar um deus. Vamos ver o tamanho desse engano. Pois bem. Bom, então vamos lá. Esta é uma das crenças mais comuns da nova era, um tipo de brado de união. E é engraçado que no mundo, né, que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas estão aderindo a essa ideia de que os seres humanos são deuses, né, de que nós somos deuses, nós somos o centro de tudo. Vai vendo como a nossa cultura vai moldando o pensamento de algumas pessoas. Pois bem, então o Ra-Satã, o nosso adversário, ele quer que seus seguidores acreditem que eles também possam se tornar deuses, né? Que foi o mesmo engano da serpente lá no Éden, né? Caramba, engraçado, né? Parece que o nosso adversário ele não é muito criativo, né? Pois bem, então isto está em conflito violento com a fé bíblica, certo? Isso é totalmente antibíblico. A gente tem que, ó, ficar ligado e esperto. Então, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden exatamente porque quiseram se tornar deuses. Qual foi o engano do adversário? Se comer do fruto da árvore do bem e do mal, certamente se tornareis deuses. Não foi isso que ele falou? Daí, o que aconteceu? Pois bem. Então, é o seguinte, ó. A Bíblia nos dá o seguinte como a única razão para a queda do homem. Então, em Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz o seguinte, ó: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Elohim sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Elohim, sabendo o bem e o mal, ou seja, conhecedores do bem e do mal. Foi isso que aconteceu, como diz aqui em Gênesis, certo? Daí Eva caiu no engano e veio todo esse problema, né? Infelizmente, mas enfim, esta é a essência da filosofia de nova era, né? A promessa de imortalidade, iluminação e divindade. Bom, Yahushua HaMashiach, o nosso Messias, Jesus, conhecido como Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar o homem desse engano terrível, né? Que é um dos maiores enganos possíveis. Então, a maior de todas as mentiras de Satanás é essa, que os seres humanos são deuses, né? Que nós podemos se tornar deuses. E isso é um engano muito propagado também pelos cabalistas, né? Pelo pessoal que estuda cabala, o pessoal ocultista. Tudo isso vem dos ocultistas, certo? Tudo isso vem desse pessoal de nova era, esse pessoal que acha que está buscando iluminação, né? Entre aspas. Pois bem, então observe como o diabo diz que os olhos deles serão abertos. Esta é a antiga promessa ocultista de abrir o terceiro olho da visão, né? Conhecido como a glândula pineal. Enquanto que conhecer o bem e o mal significa compreender como as forças dualísticas operam, né? A dualidade, né? O bem e o mal, o fraco e o forte, o feminino e o masculino, etc e tal. Então, o que acontece? Os magos procuram obter esse conhecimento de forma a conseguirem manipular a força. O que eles querem? Eles querem pegar e obter controles e influências sobre certos espíritos malignos, certo? Eles querem se conectar com esses espíritos malignos para buscar conhecimento. Eles acham que isso vai levar eles numa direção boa, né? É a visão do pessoal. Bom, então essa é a visão dos loucos aí. Então, nessa página aqui da internet chamada Vetores da Serpente Sagrada, você vê aqui várias imagens do pessoal que adora essas coisas. Então você vê várias imagens aqui de tatuagens de serpente, ó, serpente numa pirâmide de cabeça para baixo, uma serpente aqui no hexagrama. Aí tem duas mãos aqui apontando para cima e para baixo com duas serpentes, né? Uma mão com duas mãos com duas serpentes. Então aqui você vê mais ilustrações, ó, de serpente, ó. O pessoal adora uma serpente, ó. Então você vê tudo aqui ser relacionado à serpente. E aqui você vê no canto uma imagem da deusa, uma deusa pagã, a deusa Lua, e ela tá apontando para cima com uma mão e com a outra para baixo. Isso significa dualidade. E aqui ela tem duas serpentes na mão. Repare que a semelhança da imagem dela com a imagem do Baphomet. Inclusive, ele tem, ó, o quê?
No colo dele aqui ele tem duas serpentes, certo? E ela tem o que na mão? Duas serpentes nas duas mãos. Então, vai prestando atenção, certo? Pois bem, então vai prestando atenção no que esse pessoal adora. E o que eles andam empurrando para os outros adorarem. Então, tem aqui dois livros ocultistas, ó. Esse primeiro, ó, o Messias, Leviatã, Metatron e a serpente sagrada, ou seja, eles acreditam, os caras acreditam que o Messias deles é uma serpente, e aqui tá o livro que os cabalistas amam, né, a Cabala, e reparem que aqui no símbolo da Cabala em cima tem uma pirâmide, certo, com um olho, né, pois bem, muito familiar, né, pois bem. E aqui diz o seguinte, um portal para o autoconhecimento e iluminação, tá, entre aspas, né, eles pensam que isso é iluminação, mas na verdade isso só tá levando eles pro buraco. É como se fosse nadar com uma bigorna amarrada na perna. Ou seja, você vai tentar nadar, mas não vai adiantar. Porque quanto mais você tentar nadar, mais você vai afundar. Então aqui tem um bastão, uma estaca com um símbolo de uma serpente em volta. Então reparem que é muito semelhante ao símbolo da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então vamos enxergando as conexões e prestando um pouco atenção, certo? E aqui tem um versículo bíblico de João capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz o seguinte, ó. Da mesma forma como Moisés levantou as serpentes no deserto, da mesma maneira é necessário que o Filho do Homem se levante, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna, certo? Então, vamos enxergando as conexões das coisas, certo? Então, é importante a gente saber que tudo isso aqui está interligado, galera. Nada disso aqui é por acaso. Tudo isso aqui tem um propósito bem significativo para essa elite, né, que serve a espíritos malignos que escravizam a humanidade. Então, toda vez que você vê alguém ao seu redor dizer que o Messias é uma serpente, que o Criador é uma serpente, se você escutar alguém falando isso, fica muito esperto, certo? Porque tem alguma coisa muito bem errada aí, certo? Pois bem. Tem um erro bastante grave aí, certo? Uma coisa bastante errada, né? Melhor dizendo. Então, esses são os verdadeiros adoradores da serpente. Tá aqui uma obra da Madame Blavatsky, né, que é uma ocultista bem influente nesse meio aí de Nova Era. E aqui diz o seguinte, ó, magia negra na ciência. Então, olha o que o pessoal chama de ciência. Isso para eles é ciência. Ou seja, matemática, física e química? Não, aí é pseudociência, certo? Ou seja, ciência para eles é macumba, astrologia, ocultismo, a terra bola, né? Ou seja, homem vindo do macaco, essas coisas, né? Serpente. Tá aqui, ó, o Aleister Crowley no livro dele chamado Livro das Mentiras. Olha o nome, Livro das Mentiras. Vai vendo o negócio. Não, sério, eu fico me perguntando qual é o tipo de cara que pega um livro desse aqui chamado Livro das Mentiras pra ler, pra buscar conhecimento. O próprio nome já diz Livro das Mentiras. Então o que que tem ali dentro? Pois bem, então vai pensando. Então, aqui tá escrito: a alma é além do macho e da fêmea, e além da vida e da morte. Então você vê aqui uma serpente entrelaçada nessa estrela aqui meio estranha, né? Cujo autor, Aleister Crowley. Então, vai percebendo as referências, vai percebendo como esse pessoal maluco pensa, certo? Pois bem. Bom, então a mentira 2 é: a força é o Espírito Santo, né? O Ruach HaKodesh. Essa é a blasfêmia que eles cometem, né? Vamos ver no negócio, vamos ver na situação. Então, aqui diz que esta é uma das crenças mais subversivas, né, da nova era. Uma mentira terrível. Por meio dela, os cristãos são levados a negligenciarem seu relacionamento com o Criador e a confiarem, em vez disso, em uma variedade de técnicas, entre aspas, que os conectam com a força, né? Eles aprendem que este é o modo moderno de alguém ter o Espírito Santo em sua vida, né? Uma mentira que é contada a eles. Né? E que os modos antigos estão obsoletos, pois eram mais adequados às necessidades, eles dizem. Eles dizem de uma tribo atrasada do deserto. Gradualmente, os novos aderentes são induzidos a deixarem de lado a oração, né? O meio que o Criador Yahweh nos deu para abrir nossos corações ao Espírito Santo, Ruach HaKodesh, né? Para nos proteger do poder das trevas. Então eles rejeitam isso, eles rejeitam a palavra do Criador e preferem acreditar nessas técnicas, nessa variedade de técnicas, né, entre aspas, para se conectar com essa força. Então,
A mentira 3 é Deus é impessoal. Então, esta é uma crença muito sagaz, afirmando que o Criador é tão vasto e tão incompreensível que nenhum ser humano desprezível poderia algum dia conhecê-lo. Eles fazem o Criador, né, Deus, parecer impossivelmente distante. Em vez disso, eles dizem: Deus nos enviou anjos, mestres, semideuses e espíritos guia para nos mostrarem o caminho e nos liderarem do nosso estado humano frágil até os elevados planos de Deus, onde nós também nos tornaremos deuses. Inclusive, eu já escutei pessoas dizendo isso. Eu já escutei pessoas dizendo também que manifestações demoníacas, coisas ruins que acontecem no mundo, né? Eles dizem que é manifestação do Criador, eles dizem que o Criador mandou espíritos para nos guiarem, mandou semideuses para nos acompanhar. Então, percebam o tamanho da heresia, né, que esse pessoal acaba introduzindo para as pessoas acreditarem. Percebam o tamanho da heresia. Então, este ensino pernicioso está totalmente em divergência com aquilo que o Pai, o Criador, nos revelou por meio de sua palavra, né? A Bíblia Sagrada, né? A Holy Bible em inglês, né? As Escrituras. Então, isso confronta a palavra, certo? Pois bem, então a verdade é que o Criador é pessoal, como o profeta escreveu, né? Yarmiyahu, Jeremias 23, 23, diz o seguinte: Porventura sou eu, Elohim, de perto, né? Diz Yahweh, e não também Elohim de longe, certo? Ou seja, o Criador aqui está dizendo. Então, percebam o tamanho da heresia que o pessoal introduz para as pessoas acreditarem, certo? Que o Criador é totalmente vasto, né? Que o Criador mandou, vamos dizer assim, nos enviou anjos, mestres. O único que ele nos enviou foi o Messias. Ou seja, o Messias é a salvação, o Messias é a porta para a gente chegar ao Pai. Fora dele não há salvação, certo? Se algo não está bem claro na Bíblia, por favor, não siga, certo? Não siga. Então a mentira 4 diz: tudo está em evolução, incluindo a alma. É a mentira 4. Então aqui diz que esta é uma crença altamente sedutora, pois, se apresentada no modo correto, pode parecer supremamente lógica. Ela caminha de mãos dadas com os princípios da reencarnação e do karma, discutidas em seguida. Charles Darwin desenvolveu esta ideia em seu famoso livro A Origem das Espécies, né, de 1859, mas estava relutante em publicá-la, em parte porque sabia que a ideia da evolução não poderia ter validade sem um mecanismo para transmitir as mutações benéficas de uma geração para outra. Isto foi solucionado, né, entre aspas, no século XX por meio da ciência da genética, que argumenta que as espécies evoluem por meio de mutações casuais, que conferem alguma vantagem no meio ambiente. Então, e são assim retidas e passadas para as gerações futuras. A imensa fraqueza dessa hipótese é que as mutações deletérias e não fatais, sendo infinitamente mais frequentes, também entrariam no banco genético e levariam com o tempo à deterioração de uma espécie. Então a evolução também ignora a verdadeiramente extraordinária variedade de formas que são possíveis a partir do mesmo conjunto de genes. Então veja a variedade morfológica e comportamento entre os cães. Os evolucionistas também convenientemente ignoram o papel crucial exercido na expressão dos fenótipos pela operação dos gatilhos ambientais. Em resumo, a ciência, né, entre aspas, da evolução é na verdade uma crença religiosa, patrocinada por grupos que são intensamente hostis à fé bíblica e que estão decididos a eliminarem a necessidade de um criador, que é uma coisa que eu já falei muito aqui no canal, o desvio da ciência. A ciência de hoje, que o pessoal chama de ciência, já deixou de ser ciência há tempos. Essa ciência que a gente vê hoje na superfície, que ainda tem alguma, se trata de uma religião, virou um culto religioso. E vocês já viram aqui em vários vídeos que eu já fiz, né? Pois bem, a alma não evolui, ela era perfeitamente justa quando Yahweh a criou. Entretanto, os gurus da nova era gostam de pregar que a alma está evoluindo, pois isto lhes dá um amplo terreno para enganar os incautos e colocar milhares deles sob seu controle, né? Que é o que eles querem, enganar a maioria. Ou seja, de diversas formas possíveis, porque quem trabalha com esse pessoal é expert em mentira, certo? É o pai da mentira. Então, vai vendo.
Vai enxergando as conexões e vai percebendo a gravidade de tudo isso. Bom, então aqui a gente vê a pirâmide com olho e aqui diz o seguinte, ó. Uma pergunta: o que isto está tentando nos dizer? Então, o que essa pirâmide com olho, né, que é encontrada na nota de $1, o que isso está querendo nos dizer? Vamos ver uma coisa bastante interessante. Então aqui diz o seguinte, ó, a imagem da esquerda tá o olho, que é o olho que tudo vê, conhecido como olho da providência, e ele pode ser visto na parte contrária do grande selo dos Estados Unidos, né? E visto também na nota de $1. Então na imagem da direita, o olho que diz o seguinte, ó, na imagem da direita, o olho que tudo vê, né, que está no topo da Declaração dos Direitos Humanos, né? De 1789, da Revolução Francesa. Então vai vendo o nível de influência que esse símbolo tem na história, o como isso aqui mudou o curso da história, certo? Pois bem, então vai vendo. Bom, então acho que é isso. Muito obrigado a todos que me acompanham, muito obrigado a todos pela paciência. O próximo vídeo é a parte 4, então o próximo vídeo a gente continua com a nossa série, que tá bastante bacana. Tô gostando muito de fazer essa série e creio que muitos de vocês também estão gostando. Bom, acho que é isso, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.